Olá, paz seja contigo. Hoje nós estamos aqui numa tarde de domingo, dia 28 de fevereiro do ano de 2016. Vim aqui fazer com vocês mais um estudo bíblico. O tema do estudo de hoje é as línguas estranhas. Alguns irmãos estão pedindo para fazer um estudo a esse respeito, para que nós pudéssemos examinarmos sobre a luz da Bíblia Sagrada, o que realmente é essas línguas estranhas. Nós vemos os movimentos religiosos, as pessoas falando em línguas, mas será que é essa língua que é o que a Bíblia se refere? É muito importante que nós devemos examinar as Escrituras para que nós possamos então entendermos qual o propósito de Deus. Eu gostaria de iniciar esse estudo dizendo para vocês o seguinte: tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tudo que o Senhor Jesus fez aqui nesta terra e continua fazendo, tudo tem propósito. Não tem nada relacionado a Deus que seja feito por acaso, seja feito sem querer, que tenha passado desapercebido aos olhos de Deus. O Senhor Deus, Ele está no controle total e absoluto de toda a situação. E o falar em línguas tem um propósito de Deus, tem um objetivo. Deus não deu esse dom aos homens simplesmente para poder engrandecer os homens, como é feito nas religiões. Há denominações religiosas que dizem que a pessoa que não fala em língua, que ela não foi batizada com o Espírito Santo. Muitos que ficam falando essas línguas acham que são superiores aos outros por causa disso, porque são mais privilegiados por Deus que os outros. Eu digo para você que isso tudo é carnalidade. Mas vamos ver o que realmente a palavra de Deus nos diz. Então eu gostaria de iniciar esse estudo com a primeira pergunta, que é a seguinte: qual é a finalidade do dom de línguas? Vamos saber para que Deus deu o dom de língua aos homens? Marcos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15 nos diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Veja bem, irmãos, a ordem do Senhor Jesus, a ordem de evangelização, Ele diz para ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Ele não falou para pregar o Evangelho, ide por todas as tribos de Israel pregar o Evangelho. Ele diz, ide por todo o mundo. Mas nós vemos aqui que o Senhor Jesus, Ele chamou pessoas, os seus apóstolos, os seus discípulos, a maioria deles eram pessoas que não tinham estudos. O que parece ali que as pessoas que tinham certo conhecimento era Judas, era Mateus, que era coletor de impostos, e Lucas, que era médico. Mas os demais eram pessoas simples, pescadores, eram pessoas que não tinham estudo, conhecimento como nos dias de hoje. Mas Jesus deu a eles a ordem para evangelizar todo o mundo, para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Como eles poderiam fazer isso se eles não tinham o conhecimento? Como eles poderiam pregar para os gregos se eles não sabiam falar grego? Como eles poderiam pregar para outras línguas se eles não sabiam falar em outras línguas? Então, a finalidade do dom de línguas que Deus deu à igreja é para que o Evangelho fosse pregado às outras nações. Certo? E onde isso foi feito pela primeira vez? Vamos agora ver as nossas Bíblias. Abra comigo sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 2, o versículo 4 e 5. Atos, capítulo 2, versículo 4 e 5.
A palavra do Senhor, ela nos diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, vários religiosos de todas as nações debaixo do céu. Agora você entende? O Senhor Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas ali, no dia de Pentecostes, em Jerusalém, estavam reunidos religiosos e pessoas de todas as nações debaixo do céu. Então ali, pela primeira vez, o Evangelho foi pregado às nações, através do dom de língua. Veja bem que Deus, ele apresentou aqui um propósito para o dom de língua. Não era para engrandecer os discípulos. Não era para poder exaltar aqueles homens, mas sim para poder exaltar o Evangelho. O Evangelho é exaltado quando as pessoas têm conhecimento da Boa Nova. Então abre o seu coração para a verdade do Senhor Jesus. E como foi levado o Evangelho pelos apóstolos estrangeiros? Ainda no livro de Atos, capítulo 2, versículos 7 e 8, também nos diz assim: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos? Veja bem, irmãos, o dom de língua, os apóstolos estavam falando ali na sua própria língua. E as pessoas de outras nações que ali estavam presentes ouviam o que os apóstolos diziam na sua língua, na língua da nação a que eles pertenciam. Agora, respeitosamente falando, eu te pergunto: como esse dom de línguas pode ser cantachubalabaramechandalabacheia? Não existe isso. Isso é carnalidade. Isso foi criado pelo homem, inspirado por Satanás. Não é essa língua que está contida dentro da palavra de Deus. O movimento pentecostal, ele é totalmente fora das Sagradas Escrituras. É um movimento ameaçador, que quando é contrariado naquilo que eles acreditam ser de Deus, eles falam: Deus vai te castigar. Eles lançam maldição sobre as pessoas, desejam mal. E eu não vejo nada de Cristo nesse meio. Não tem nada de Jesus. Lembra-se de quando o Senhor Jesus mandou que João com outro discípulo fosse até a aldeia dos samaritanos para preparar uma pousada para eles passarem a noite. E os samaritanos não os aceitaram. Então, quando o Senhor Jesus chegou lá, João estava profundamente irado. Ele disse: mestre, quer que nós oremos ao Pai e venha fogo do céu e consuma essa gente? E o que o Senhor Jesus respondeu? Acaso não sabeis de que espírito sois? O Filho do Homem não veio para destruir a alma do homem, mas para salvá-lo. Vamos daqui. E eles então andaram de uma cidade para outra, cansados, depois de um dia inteiro de trabalho. Mas o Senhor Jesus não veio com essa proposta de destruir, mas de salvar. E esse movimento aí, como a maioria dos evangélicos, muitos são assim, contrariou eles naquilo que eles acham que é de Deus, ameaça: Deus vai te castigar, Deus vai te pôr um câncer, Deus vai fazer isso. Que Deus é esse? Eu não conheço. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus da graça. Não é o Deus. Esse não é o Pai do Senhor Jesus. Esse não é o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Porque ele poupou os samaritanos. Ele não veio para destruir as almas do homem, mas para salvá-la. Quando ele voltar nas nuvens do céu, aí sim, aí nós vamos ver que a história vai ser diferente, porque a porta da graça vai estar fechada. Mas até então, ele fará de tudo, através da pregação do Evangelho, usando a sua igreja sobre a terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quais os povos que estavam presentes naquele dia? Atos capítulo 2, versículo 9 ao 11. Vamos ler aí. O versículo 9 diz assim: olha, partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, Ponto e Ásia,
e Frígia, e Panfilia, e Egito, e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. O 11 diz, cretenses e árabes, todos os temos ouvido falar em nossa própria língua, a falar as grandezas de Deus. Veja bem, irmãos, esse povo, eles não só ouviam os apóstolos falar na sua língua, como também quando eles falavam na língua deles, os apóstolos entendiam a língua dos apóstolos. Olha que o dom de língua o que é, nada mais do que isso. Isso, o dom de língua dele serviu para que as pessoas pudessem levar o Evangelho a todo mundo. Os apóstolos pudessem levar o Evangelho a todos os povos do mundo antigo. Então, quem eram os povos que estavam presentes naquele dia? Todos os povos do mundo antigo. Todos estavam ali, representantes deles no Jerusalém, no dia de Pentecostes. E eles viveram, eles presenciaram tudo isso. Né? E diante disso eu te pergunto, qual que é o propósito de falar em língua? Atos 2,11, vamos ler aqui. Cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. O propósito de falar em línguas é evangelizar. Agora, sabe uma coisa que eu acho muito incoerente nesse meio religioso, esse meio evangélico? Porque você pega essas denominações pentecostais, né, que tem o falar em língua de outra forma, né? Só que quando eles vão para outro país, para poder evangelizar outro povo, o falar em língua deles não serve. Não dá para explicar o evangelho. Eles precisam de alguém que fala o idioma daquele povo. Normalmente um tradutor. Se é nos Estados Unidos, eles precisam ali de um irmão que entende português e que fale também inglês. E o que falar em língua adianta falar em língua deles? Edifica o quê? Que é o teatro, em nome de Deus. Que não é Deus. Porque nós não vemos isso dentro das Escrituras Sagradas. Eu gostaria de dizer outra coisa para vocês. Mas eu tenho que ser fiel à verdade bíblica. Eu tenho que ser fiel à Bíblia, à palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que se eu pregasse o Evangelho para agradar os homens, eu desagradaria a Cristo. Eu não posso pregar um Evangelho diferente desse, para poder favorecer ninguém, para alisar o ego de religiosos. Deve-se falar em língua na igreja sem trazer instrução a quem ouve? Vamos ver ali 1 Coríntios 14, 19. Olha só, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19 nos diz assim: todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Entendeu? Então não adianta a pessoa chegar, um irmão, por exemplo, que é lá da Itália, ele vem aqui nos visitar e vim pregar no idioma italiano. Eu já passei por isso uma vez. Uma vez eu fui numa confraternização da Igreja de Deus e estava lá um irmão, pastor, lá da Igreja de Deus, lá nos Estados Unidos. E o pastor pegou e falou assim, ó, o irmão vai pregar, o pastor vai pregar. Vocês querem intérprete? Precisa do intérprete? A maioria dos irmãos falou que não. Amém. Eles entendiam o idioma dele, porque ele pregou em castelhano. Eu honestamente entendi muito pouco, quase nada da pregação. Né? Então ali foi um erro, que eu acho que deveria ter alguém que interpretasse, para aqueles que... Né? Eu não falei nada porque eu pensei que eu iria entender. Mas eu não entendi, eu entendi pouco. Mas o erro foi meu. Eu deveria ter levantado a mão e falado, não, eu quero que interprete. Né? Mas eles confiaram que os irmãos, porque ali a maioria dos irmãos ali já tem um certo conhecimento, que eu não tenho, né? Mas é o que o apóstolo Paulo diz aqui, todavia antes eu quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros, que 10.000 palavras em língua desconhecida. Por quê? Porque se alguém pregar numa outra língua, num outro idioma, e não tiver quem interprete, ninguém vai entender o que ele está dizendo. É simples. Você já viu uma coisa?
Você já viu alguém nesse movimento pentecostal, por exemplo, escolher um texto na Bíblia, correto? Aí ele vai lá, lê o texto e vai pregar o texto. Ele pregar o tempo todo em língua estranha, canta lá, baixurianda, lá, machaia, manalaia, sala, paralaia, talaia. Eu nunca vi. Certo? Mas o objetivo de falar em línguas, quando nós vemos conforme a Bíblia Sagrada, os apóstolos estavam pregando a palavra, a Bíblia. E as pessoas daquele tempo estavam entendendo a mensagem da sua própria língua. Então nós vemos uma incoerência muito grande. É claro que a Bíblia naquele tempo não era como nós temos aqui hoje. Eram pergaminhos, mas eles pregavam a palavra de Deus, né? Você lembra quando o Senhor Jesus ele iniciou seu ministério? Ele foi lá, pegou o rolo lá do livro, abriu e leu o profeta Isaías e disse: essa profecia se cumpriu. Entendeu? Então nós vemos que eles usavam o pergaminho para poder pregar, né? Estavam aos rolos. Então é importante nós entendermos realmente o que a palavra de Deus nos diz, né? O que Paulo nos pede para nós termos no entendimento? Ainda em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, olha o que está escrito aí. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Ele pede para nós não sermos meninos, mas para nós não ser adultos no entendimento. O que é ser adulto no entendimento? É não ser levado por qualquer vento de doutrina, é não acreditar naquilo que está fora da palavra de Deus, é ver uma coerência dentro da palavra de Deus. Nós vemos aqui em todas as passagens referentes ao dom de línguas, que a língua estava sendo usada para evangelizar pessoas de outros países. E não é isso que nós vemos aí hoje. Isso aí foi uma coisa inventada por Margaret MacDonald, que inventou esse movimento pentecostal, essa coisa toda. Mas isso aí não é bíblico, isso é carnal, humano, isso é diabólico. E é tão diabólico que quando ouve falar isso, o sentimento que desperta neles é a ameaça, é a ira. Entendeu? Pode ser que muitos que assistiram esse vídeo no YouTube vai estar lá me xingando lá embaixo. O Zé falou, só porque ele falou que vai xingar, nós não vamos falar nada. Amém, tanto faz xingando ou não xingando. Mas a verdade tem que ser pregada. A palavra tem que ser pregada. Não importa. Nós temos que pregar o que está escrito, só na Escritura, somente a Escritura. E o que está escrito na lei sobre falar em línguas? Vamos ver aí 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21. Olha o que o versículo 21 diz. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Olha só, por gente de outra língua, está falando o quê? Idioma, e por outros lábios falarei a esse povo, e assim não me ouvirão. Está vendo, irmãos? Como que a Escritura ela é clara? Como ela é clara? Nós podemos ver aqui que toda referência a falar em línguas está falando em idiomas, né? E o falar em línguas ele é um sinal com batismo no Espírito Santo. Vamos ver agora 1 Coríntios, né? Apocalipse não, 1 Coríntios 14, 29 e 30. Olha o que diz, como é clara a Escritura. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelar alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Veja bem, o falar em língua ele não é sinal do batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele tem vários dons e falar em línguas é apenas um deles. É apenas um. Então aqui está falando sobre o dom de profetizar, né? Aqui o versículo 27 diz assim: se alguém falar língua estranha,
faça-se isso por 2 ou 4, muito 3, por sua vez, e haja intérprete. Pode vir irmãos de várias nações falar, 2 ou 4, né? Mas que haja intérprete. Então, o dom de línguas, ele não é uma exclusividade de que a pessoa recebeu o Espírito Santo. Tem pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, é batizado com o Espírito Santo de Deus, não fala em línguas. E daí? Se todos fossem mão, o que seria do pé? Se todos fossem o olho e a boca? Cada um tem uma função. Cada um tem uma função. Eu conheci um rapaz, há muitos anos atrás, quando eu trabalhava num bairro com meu pai, nós tínhamos uma loja lá nesse bairro. Esse menino era uma pessoa carente, não tinha esses programas do governo como tem hoje, nem nada mais. Era uma época mais difícil, até para se estudar e tudo. Esse menino se chamava Ricardo, eu nunca esqueci dele. Ele aprendeu a falar inglês sozinho, estudando em casa. O que ele aprendia na escola, ele pesquisava. Não havia internet nessa época. Aí eu lembro que naquela época, veio os missionários lá dos Estados Unidos, né, que ele participava de um projeto que uma denominação tinha feito lá, e veio os missionários dos Estados Unidos para poder conhecer as crianças, os jovens, né, que participavam daquele projeto. E ele foi um intérprete daqueles missionários, né? Ele andava com o pessoal lá, ele falava perfeitamente. Ele tem um dom de falar em línguas. Tem um dom. Entendeu? Então, assim, o dom Deus dá, mas a pessoa tem que buscar desenvolver o dom. Correto? Tem pessoas que têm dom para uma coisa e outra já não tem, mas não quer dizer que essa pessoa não seja de Deus. Tem pessoas que têm um dom de ensinar a palavra, mas não falam em língua. Tem pessoas, veja bem, que têm um dom de interpretar o sonho, como foi o caso de José. Foi o caso lá de Daniel. Mas hoje eu não vejo isso mais. Eu não conheço esses anos todos, desde que eu me converti, eu não conheço ninguém que tenha dom de interpretar sonhos. Porque se a pessoa tem um dom de interpretar sonhos, eu peço que seja como Daniel interpretou. Você me conta o sonho, o significado, né? Aí nós vemos que ali é o dom, porque quem dá a interpretação, ele dá o sonho também, né? Então, assim, ficaria mais confirmado realmente que é o dom de interpretação. Eu não vejo ninguém, eu vejo muita gente chutando, né? Ah, eu sonhei, Deus está falando, não interpretou nem nada, não acontece nada disso. Agora há aqueles que são humildes, ó, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, né? Eu não sei, mas o seu sonho dá a entender que Deus possa estar querendo. Por quê? Você é uma pessoa honesta diante de Deus, né? Ela não tem dom, mas isso também não quer dizer que ela não possa emitir a sua opinião. Então, naquilo que se refere às coisas de Deus, nós temos que ser muito leais às Escrituras, sermos verdadeiros, né? Por que deve haver essa ordem que nós vimos aqui, né? Que não fale no máximo 2 ou 3, ou se houver intérprete. 1 Coríntios 14, 33, olha aí que está escrito. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Agora que nós temos um problema enorme com o movimento pentecostal, né? Porque quando eles começam a orar, é uma bagunça tão grande, uma desordem tão grande, é uma gritaria, uma loucura. Aquilo dali sim é uma coisa que Espírito de Deus. O que está escrito aí? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, uma coisa errada. Ou a Bíblia está errada, ou esse movimento está errado. Porque ali é uma verdadeira confusão, uma verdadeira bagunça, ou é mentira minha? É mentira minha. Todo mundo começando a orar alto, gritando tudo ao mesmo tempo, aquela desordem, aquela confusão. Aí outro começa a falar em língua, e outro começa a pular, e começa... Onde que está
a obediência à palavra de Deus, ao Evangelho. Entendeu, irmão? Então tenho que chamar a atenção de vocês para o Evangelho. O nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Pai do nosso Senhor Jesus, Yeshua Mashiach, Ele não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de paz. Ele é um Deus de ordem. Quem está dizendo isso não sou eu. É a palavra de Deus que está... Eu estou dizendo, mas a palavra de Deus, ela está afirmando. Então isso é muito importante. E por que Paulo diz que o que fala em língua estranha fala a Deus e não aos homens? Vamos ver aí, 1 Coríntios 14, 2. 1 Coríntios 14, 2. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Por que Paulo afirmou isso? É uma coisa muito simples, irmãos. Porque se tiver na igreja alguém falando numa língua estranha, num outro idioma, ele está falando só a Deus. Por quê? Porque só a Deus é que vai entender o que ele está dizendo. Se não tiver ali quem interprete, se não tiver ali quem entenda. Então quem fala em língua estranha, fala a Deus e não aos homens. Agora, se tiver intérprete, como o próprio Paulo que ensinou, aí sim ele estará falando aos homens. Agora, a língua estranha, ela tem uma finalidade, ela tem um propósito, ela tem um porquê. Não é exaltar o homem, não é fazer essa baderna, não é fazer esse teatro que é feito nas denominações, mas sim de levar o Evangelho às nações. Hoje, as coisas são facilitadas. Naquela época, não existia escola de idiomas com tanta facilidade. Os apóstolos não eram estudados. Então tinha que ser dessa forma. Mas hoje, não é difícil você aprender o inglês, você aprender qualquer outro idioma. Até pela internet isso é possível no dia de hoje. Não, então você quer dizer que esses dons de línguas, de falar em outro idioma, não está mais valendo no dia de hoje, pastor? Não, eu estou dizendo que se for realmente necessário para exaltar o Evangelho de Cristo, para levar o Evangelho de Cristo a um povo estranho, que não fala a nossa língua, e que realmente é necessário, esse dom vai se manifestar naquele que crê. Mas aquilo que tiver ao alcance do homem procurar, que tiver ao alcance do homem fazer, Deus não vai manifestar o dom de língua estranha em ninguém. Se estiver ao seu alcance, você se preparar antes para poder evangelizar. É isso que eu estou dizendo. Ah, você não concorda? Então tá, eu digo para você o seguinte. Quando Filipe ele pegou para o eunuco, quando ele terminou a pregação, ele batizou o eunuco, e o eunuco seguiu a viagem. A palavra de Deus diz que ele foi ali arrebatado até Azoto. Ok? Por que então Filipe não foi andando, não pegou um carro, não pegou uma coisa? Porque ele não tinha condição de fazer isso. Então foi necessário que ele fizesse isso. Mas nós não vemos dentro das Escrituras Sagradas nenhuma passagem falando que o apóstolo Paulo foi arrebatado até uma outra cidade. Ele foi até espírito ao terceiro céu, é diferente. Mas arrebatado até uma outra cidade para pegar o Evangelho não foi. Ele foi de navio, ele foi andando, ele foi de vários meios de transporte que havia ali naquela época. Deus arrebatou Filipe até Azoto porque realmente era necessário fazer isso. Então Deus ele vai manifestar o dom de língua se for numa situação que realmente seja necessário manifestar. Não para engrandecer o homem. Porque o que nós vemos hoje é o homem usando isso para poder alisar o seu ego. Essas línguas dessas denominações não é o que a palavra de Deus diz, é satânico, é diabólico, isso é influência de espíritos, de demônios. Todos os macumbeiros sabem disso, todos os pais de santo sabem disso, todos eles sabem. Só os crentes é que querem insistir nesse engano. Então quero deixar bem claro para vocês que estão me assistindo a respeito do falar em línguas estranhas. Ele tem um propósito, que é o propósito de evangelizar e levar o Evangelho às outras nações. Foi isso que aconteceu no passado. Nós ainda temos essa missão de levar o Evangelho, pregar o Evangelho em todo mundo,
mas hoje nós temos mais condições de nos prepararmos e falar em línguas do que naquela época, né? Então quero deixar para você essa reflexão a respeito do dom de línguas. Não se deixe enganar, porque Satanás se transformará em anjo de luz para poder enganar, se possível, os próprios eleitos, ok? Jesus vem, prepara a sua vida, firmado na verdade do Evangelho. Que Deus te abençoe e a paz seja contigo, em nome do Senhor Jesus.